Oi, gente, tudo bem? Queria conversar um pouco mais sobre consequencialismo com vocês e benefícios fiscais. E dessa vez eu queria falar sobre algo um pouco mais amplo. Consequencialismo ele é parte de uma teoria chamada pragmatismo. Pelo pragmatismo, a sua ideia tem que ter um efeito prático útil. Então, entender que benefício fiscal precisa ter um efeito prático útil é algo bom. A grande questão é que a gente pega isso e fala assim, então toda ideia na sociedade tem que ser útil. Não. Muitas vezes eu não preciso de uma utilidade para pôr em prática determinadas coisas. Mas quando eu visualizo, quando eu tenho como objetivo, eu visualizo no futuro, eu tenho como objetivo o desenvolvimento da sociedade, eu preciso... esse é o meu filho. Vocês vão ouvir junto comigo. Quando eu visualizo isso, quando eu tenho por objetivo o desenvolvimento social, eu preciso saber se o efeito prático desse benefício vai trazer desenvolvimento social. E para tratar desse assunto, sobre os efeitos práticos e a utilidade de determinados benefícios fiscais para a nossa sociedade, eu trouxe o Daniel. Daniel é meu esposo, ele é engenheiro mecânico aeronáutico pelo ITA e mestrando no ITA também, na área de turbomáquinas e energia. Mas o que você vai falar, né? Sobre qual benefício que você vai falar? Nós vamos falar sobre a utilidade da troca que nós estamos tentando fazer, que o governo tem se empenhado em fazer, na troca de carros que são movidos a biocombustíveis e combustíveis fósseis por carros que são elétricos e carros híbridos. Isso pode ter vários impactos e para isso eu trouxe o Daniel para comentar sobre esse assunto. Oi, pessoal. Então, primeiramente vou começar falando um pouco sobre os carros elétricos. No contexto de emissões de carbono, diretamente os carros elétricos eles não emitem carbono. Mas eles podem emitir de forma indireta, se levando em consideração a fonte que foi utilizada para poder gerar a energia elétrica que carregou as baterias do carro. No contexto do Brasil, que é a matriz energética que predomina por meio de hidrelétricas, isso teria um impacto não tão grande. Então, mesmo o carro elétrico, ele tem uma emissão indireta de carbono por causa da matriz energética do país, mas isso tem um impacto maior, por exemplo, na Europa, em que a maior parte da matriz energética é baseada em termoelétricas e outras queimas de combustíveis fósseis. Então não é interessante trazer benefícios fiscais para essa comercialização e para a produção de carros elétricos em detrimento da produção e comercialização de carros movidos a combustíveis fósseis, é isso? Não é isso. Na perspectiva de emissões de carbono, o carro elétrico, ele mesmo com as emissões indiretas, a emissão ainda é muito inferior do que as emissões diretas dos carros de combustíveis fósseis. Entendi. Mas temos que levar em consideração o efeito prático desse incentivo fiscal, que é o quê? Que é o aumento da demanda por eletricidade devido ao aumento de carros elétricos que terão nas cidades. E dois problemas podem surgir devido a esse aumento de demanda. Um deles é a nossa matriz energética não ter oferta de eletricidade para essa demanda, o que pode gerar a necessidade de diversificação, e se as fontes renováveis não forem suficientes, nós vamos ter que partir para fontes não renováveis. E nesse contexto, quando você usa não renovável para gerar eletricidade, a emissão de carbono é superior do que eu usasse diretamente um carro com combustível fóssil. Sim. Um segundo problema do aumento da demanda por eletricidade é a questão da limitação da infraestrutura das cidades. Então, se eu tiver um aumento muito grande e a infraestrutura não for suficiente, vai ocasionar uma sobrecarga e poderá gerar apagões nas cidades. Isso é um risco que saiu uma matéria com respeito a São José dos Campos, em que tem se aumentado a frota da linha verde da cidade, que utiliza ônibus elétricos, e se colocar na sua plenitude com a infraestrutura que a cidade tem hoje, todos os ônibus rodando, todas as garagens funcionando, a infraestrutura elétrica da cidade não aguenta e apagaria a cidade e não teria meio de transporte, porque todos são elétricos. E não vai ter meio de transporte, não vai ter energia em casa, não tem nada. Acabou. Então, a gente no Brasil tem uma alternativa, porque nós temos incentivos tanto para carros elétricos quanto para carros híbridos, não é isso?
Sim, no caso do carro híbrido, os carros que têm se estimulado ao desenvolvimento de híbridos seriam os carros híbridos por eletricidade e biocombustível, no caso do etanol, em que ora você está utilizando a bateria do carro e ora você estaria usando, acabou a bateria e você continua dirigindo o carro utilizando o etanol. E isso é interessantíssimo, né? Morar no Brasil e falar sobre energia é muito bacana. Principalmente falando no contexto, né, de benefícios fiscais, porque nós precisamos pesar muito. A gente não tem que ter síndrome de vira-lata quando fala sobre isso, porque nós temos uma matriz energética muito boa, principalmente em questão de combustíveis. Saiu um estudo realizado pela Unicamp, pela Embrapa e pela Agroicone, que fala que o cultivo da cana-de-açúcar no nosso país eliminou cerca de 9,8 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano da atmosfera nas últimas 2 décadas. Isso é incrível, isso é muito bacana. Então, assim, há 20 anos começou-se um projeto de plantação de cana-de-açúcar que culminou, né, uma tecnologia da cana-de-açúcar, do plantio, que culminou na diminuição, na eliminação da emissão de carbono. Isso é interessante, muito interessante. Daniel tem uma outra pesquisa muito boa para citar. Vou até pegar minha colinha aqui. Foi um estudo promovido pela Stellantis, essa empresa que eu não sei pronunciar o nome direito, automobilística, em que ela faz um estudo de um veículo que percorreu 4 veículos, né? Percorreu 240 km e 100% a gasolina, 100% elétrico, levando em consideração a matriz energética da Europa, outro 100% etanol e o quarto 100% elétrico com a matriz energética brasileira. E nessa comparação, o etanol, a emissão de carbono foi inferior do que o 100% elétrico da Europa, com a matriz energética da Europa, levando em consideração aquilo que eu mencionei sobre as emissões indiretas. E de uma forma quantitativa, os valores foram os seguintes, né, de emissão de carbono. A gasolina, nesse percurso, né, o carro a gasolina, ele emitiu 60 kg de gás carbônico. O 100% elétrico energia europeia, matriz energética europeia, foi 30, praticamente metade. O etanol, ele ficou em 25, menor do que, como já mencionado, o 100% elétrico com matriz energética europeia. E o 100% elétrico energia elétrica brasileira foi a 21. Então, menor do que o etanol, só que próximo ainda, tornando quase que equivalente a emissão de carbono no elétrico com o elétrico com a matriz energética brasileira e o etanol brasileiro. Sendo assim, os resultados comprovam as vantagens comparativas da matriz energética brasileira, principalmente a importância dos biocombustíveis para a mobilidade mais sustentável. Então, para o nosso contexto brasileiro, os carros híbridos, eles trazem bem mais vantagens em comparação a um carro 100% elétrico, pela essa nossa questão brasileira dos problemas possíveis devido ao aumento da demanda. Por mais que o carro elétrico, o 100% elétrico com a matriz, né, energética brasileira seja melhor do que com a matriz energética europeia, ainda assim a nossa infraestrutura não nos permite usufruir disso de forma plena. Então, assim, esse é o Weber. Isso é muito interessante ser levado em consideração quando eu falo de benefícios fiscais. Mais uma vez, a gente precisa levar em consideração Então, a gente precisa levar em consideração as consequências das nossas políticas públicas, em especial os benefícios fiscais precisam levar em consideração isso, que a gente não está falando só de arrecadação, a gente está falando de uma política pública efetiva, a gente não está falando só se o fisco vai deixar de receber, se o fisco vai perder com isso, a gente está falando de desenvolvimento social baseado em evidências, a gente precisa levar em consideração os estudos técnicos para que esses estudos técnicos fundamentem boas políticas públicas. Então, eu agradeço, Daniel, pela participação. Eu espero que esse vídeo longo tenha te ajudado a entender melhor sobre as consequências, né, a importância de levar em consideração as consequências dos benefícios fiscais no nosso país. Um abraço, tchau, tchau. Então, a gente precisa levar em consideração as consequências das nossas políticas públicas, em especial os benefícios fiscais precisam levar em consideração isso, que a gente não está falando só de arrecadação, a gente está falando de uma política pública efetiva, a gente não está falando só se o fisco vai deixar de receber, se o fisco vai perder com isso, a gente está falando de desenvolvimento social baseado em evidências, a gente precisa levar em consideração os estudos técnicos para que esses estudos técnicos fundamentem boas políticas públicas. Então, eu agradeço, Daniel, pela participação. Eu espero que esse vídeo longo tenha te ajudado a entender melhor sobre as consequências, né, a importância de levar em consideração as consequências dos benefícios fiscais no nosso país. Um abraço, tchau, tchau.